Bom, a nossa entrevistada é Léa Vidigal, advogada que acaba de lançar um livro sobre o BNDES, um estudo do direito econômico. Queria que você mostrasse primeiro aí a capa do livro, Léa. Boa tarde, Nassif. Obrigada pela entrevista. Tá aqui, ó. Vai ser lançado amanhã. Amanhã, né, no Tapera. Na Livraria Tapera, Taperá, na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo. Amanhã, a partir das 19 horas. Tá legal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela parte, pegando a parte inicial do livro, quando começam as regulações para a criação do Estado Nacional, né? Onde estão as raízes desse início de formação? Olha, as origens do BNDES, como você mencionou, estão nas origens da própria formatação do Estado brasileiro para o processo de desenvolvimento, né? Então, na década de 30, com a Revolução de 30 e Vargas indo ao poder como um objetivo de representar de maneira mais ampla as classes sociais no Brasil, e o primeiro projeto nacional de desenvolvimento, necessariamente esse projeto passa por industrializar o país, né? Então, iniciar com um controle sobre os recursos naturais, petróleo, criação de energia elétrica, transporte, e depois da indústria, tanto de bens quanto de capital, e aí houve a necessidade de centralizar recursos para financiar esse processo e também das estruturas administrativas e empresariais que viabilizassem tanto o planejamento desse processo, que não poderia ser feito, não foi feito de maneira natural ou espontânea em lugar nenhum do mundo e nem no Brasil, né? Quanto de um processo de investimento e fixação de objetivos, né? De estruturas econômicas que viabilizassem essa industrialização. E aí, diga. E, além do Código de Águas, quais foram as outras medidas relevantes dentro dessa linha? Olha, a gente teve um processo de 34, né, com a Constituição de 34, um processo de nacionalização do subsolo para efeito de propriedade dos minérios pela União, né, a nacionalização das águas também, para utilizar o potencial hidrelétrico para a criação de estatais de promoção da geração de energia elétrica pela União. Teve a criação do Instituto de Resseguros do Brasil, foi feita posteriormente também, mas a nacionalização das seguradoras foi feita nesse período, logo depois da Constituição de 34. Teve uma série de outras medidas, entre o petróleo também, né, está dentro da parte de mineração, né, do subsolo, propriedade do petróleo também passou a ser da União. Então, a gente o Estado brasileiro se apropriou dos recursos estratégicos que levariam à soberania que permite o início do processo de industrialização, né? Isso é o Vargas construindo as bases do desenvolvimento, e o BNDES entrou nessa onda. Léa, as forças que levam a essa visão industrializante, quem é? São os positivistas? É o Exército? Como que... Ou já era algo natural em Getúlio Vargas? Tem um livro do professor Alfredo Bose, que chama-se Dialética da Colonização, né? Ele traz ele expõe a natureza do projeto varguista, do projeto de Vargas, como uma natureza castilhista, uma natureza que vem de um positivismo gaúcho, né? De desenvolvimento com um processo evolutivo necessariamente planejado, em que o Estado se coloca como mediador dos vários interesses e setores sociais em conflito. Então, é interessante lembrar essa reflexão. As origens do Vargas tinham uma base, tinha o tenentismo, né? Então, os militares progressistas, militares com essa visão desenvolvimentista. Você tinha também alguns estratos sociais urbanos, né? E a isso se agregou as forças trabalhadoras, né? A base social do trabalho. Mas o pensamento que embasava, o projeto que embasava esse desenvolvimentismo do Vargas, ele tem uma origem positivista, sim. Tá. Porque para o Vargas ele implantar o sistema, ele teve que combater a política café com leite, aqui em São Paulo, Minas. Como é que foi que ele consegue adesão
dos empresários paulistas? É com a industrialização mesmo que começa, é uma nova geração? De que maneira que ele coopta, digamos, os paulistas para esse projeto? Olha, a relação entre Vargas e os paulistas sempre foi bastante conflituosa, né? Então, a gente tá... Eu estudei muito, e o livro parte muito da reflexão do Celso Furtado a respeito do processo de desenvolvimento. E no momento da Revolução de 30, a gente está, de fato, substituindo. Vargas substituiu, por conta de uma crise econômica, né? 29 foi a crise da Bolsa de Nova York, e o café, que era o principal elemento de geração de riqueza no Brasil, baseado na exportação de café, ou seja, da cafeicultura paulista, que inclusive elegeu muitos presidentes da República Velha, ele era o setor econômico dominante, controlador, né, do excedente econômico brasileiro. E aí o Vargas, ele vai deslocar esse eixo de geração de riqueza, o centro dinâmico, né, da economia brasileira, da criação, da exportação de café para um projeto industrializante. E havia, já em São Paulo, já tinha tido alguns processos de industrialização essencialmente reativas, né? Devido à escassez de fornecimento de produtos importados das guerras, né? Principalmente da Primeira Guerra Mundial, havia algumas indústrias, mas nada que fosse significativamente, que tivesse, primeiro, dimensão nacional e depois, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de reprodução dessa industrialização, que fosse algo perene de longo prazo. Então, Vargas deslocou essa elite econômica de controlar totalmente o excedente para perder um pedaço, uma boa parte, né, do controle do processo econômico, e isso gerou um conflito. Então, eu não diria que foi simples. Até hoje, eu acho que existe um ranço aí entre os paulistas e o desenvolvimentismo em geral, né, que se identifica muito com Vargas, mas também com outros presidentes, Juscelino, principalmente. E o Estado Novo, 37, o que representou dentro desse modelo que você estudou? O Estado Novo foi um modelo de política autoritária, né, politicamente autoritário, mas também, do ponto de vista econômico, o Estado criou uma série de estruturas que viabilizaram aí o processo de industrialização. Então, algumas hidrelétricas foram criadas nesse momento. Você tem o início de projetos já tem um pensamento técnico sobre quais seriam as estatais necessárias, né? Então, a Petrobras vai ser criada na década de 50, mas a reflexão e o debate sobre a criação de uma indústria nacional de refino e da extração e refino do petróleo já está na década de 30. Você tem, então, Francisco Campos, Valdemar Ferreira, vários autores, no ponto de vista jurídico, que debatiam, né, se o petróleo devia ser explorado nacionalmente, que é a visão do Vargas, ou se, principalmente a UDN, defendia que a gente devia entregar o petróleo ao capital estrangeiro. Isso é um dos exemplos, né, do debate sobre a construção das estruturas aí, que já acontecia desde a década de 30 e percorreu o Estado Novo também. Agora, quando o Vargas cai e entra o Dutra, ele mantém essa ideia da refinaria sob controle nacional também, né? Na verdade, o que aconteceu durante o período Dutra, a Sônia Draib, uma autora que tem um livro que chama Rumos e Metamorfoses, né? Durante o governo Dutra teve uma reforma cambial e teve algumas intenções de liberalizar o processo econômico em geral, né? Então, teve um arrefecimento do ímpeto industrializante e do ímpeto desenvolvimentista do Estado. Mas, do ponto de vista institucional, você não tem uma retrocessão, assim, você não volta para trás, primeiro porque é um interregno muito curto, né? E segundo porque não houve nenhum esforço de organização de conjunto da economia. Você tem o Plano SALT, né? Que foi nominalmente um plano econômico, mas que foi, na verdade, só uma tentativa de racionalizar gastos do Estado para direcionar, e efetivamente não foi cumprido. Então, não foi muito expressiva a questão da organização do Estado no período Dutra, e logo depois já vem o segundo governo Vargas, que continua o processo, né? Agora, esses planos, Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Plano SALT, Plano ABINC, tudo, isso aí ele vem dentro daquela ideia de planejamento como herança da Segunda Guerra, né? E que fornece... Sim. Tá.
Na verdade, a comissão mista, o que é a comissão mista Brasil-Estados Unidos, né? A comissão mista Brasil-Estados Unidos é uma das várias, na verdade, ela é fruto de uma negociação que os Estados Unidos travaram com o governo brasileiro para fazer diagnósticos de conjunto sobre as insuficiências econômicas, principalmente de infraestrutura brasileira, da economia brasileira, mas não é a primeira delas, né? Você tem a missão a BIM, que é a missão Cook, tem uma série de 4 missões que foram compostas de técnicos que vieram dos Estados Unidos para fazer esses diagnósticos, são estudos que revelam, inclusive, um interesse muito forte dos Estados Unidos em conhecer os aspectos estratégicos, né, as demandas estratégicas e as potencialidades do Brasil, tanto do ponto de vista de recursos naturais quanto de mercado, de consumo, etc. Então, e esses diagnósticos foram feitos desde a década de 30 para frente. Durante o governo Dutra ainda vai ter essa iniciativa da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que fez um estudo setorial, vários estudos setoriais, sob a perspectiva dos chamados pontos de estrangulamento. Então, um diagnóstico sobre quais seriam os pontos de estrangulamento da economia brasileira que deveriam merecer projetos, os chamados estudo de projetos, né? São técnicas de planejamento setorial. E aí, terminado esse relatório, a ideia da comissão mista, né, composta de brasileiros e de americanos, seria criar instrumentos de financiamento e os Estados Unidos se comprometeram a financiar esses projetos. Então, mandar dólares aí ao Brasil, coisa que não aconteceu como prometido, né? Na verdade, mas reuniu a vantagem da comissão mista Brasil-Estados Unidos é que ela reuniu técnicos e formulou esses estudos de projetos, então essa técnica de projetos de desenvolvimento, né, para financiamento pelo BNDES foi uma técnica importante, uma formalização de pensamento sobre financiamento de projetos. Então, o banco não passaria a conceder crédito apenas, mas sim baseado em qual é o projeto financiado, quais seriam os objetivos daquele projeto, o resultado deles a longo prazo. Então, a empresa teria que fazer, de fato, cumprir determinados objetivos de transformação de setores econômicos, né? Ô, Léo, uma coisa que chama atenção, apesar digamos, dessa disputa liberalismo, desenvolvimentismo, ter Estado maior ou Estado menor, os próprios liberais aí nos anos 50 são aqueles que ajudam também, no período em que assume o poder, a fortalecer o Estado Nacional também, né? O próprio Roberto Campos, o Simonsen com a Sutec, Lucas Lopes com os planos de metas, né? Ou seja, essa noção da importância do Estado Nacional contra os interesses difusos estava muito claro em todos os lados no Brasil daquele período, né? O Simonsen, na verdade, Roberto Simonsen foi um dos que debateu... Não, eu falei do projeto Mário Henrique. Mário Henrique Simonsen. Sim, o Roberto Simonsen é o grande patrono aí do desenvolvimentismo, né? Exato. Você tem, sim, Mário Henrique Simonsen não foi ele o presidente da Paner? Não. Ele quando começa o governo Castelo, que ele tem um conjunto de projetos aí que ele pensa ele, Bulhões, Roberto Campos, né? Bulhões Pedreiro. Então, mas o Roberto Campos foi importante especificamente durante o desenvolvimento brasileiro, na criação do BNDES, ele foi bastante importante. E ele inclusive apoiou no início da criação do BNDES a vinda do Celso Furtado como técnico dentro do banco, né? E posteriormente a criação do chamado grupo CEPAL-BNDE, a Comissão Econômica para a América Latina, que se agregou ao BNDE para pensar o desenvolvimento brasileiro e depois foi bastante importante no processo do plano de metas, de formulação do plano de metas. Mas, posteriormente, Roberto Campos, ele fez o PAEG, né? Então, ele, com o golpe militar, Roberto Campos, ele criou, na verdade, um redirecionamento do desenvolvimento brasileiro para um desenvolvimento dependente. Então, Juscelino tinha uma frase, ele falou um dia isso, ele falou, eu não sei dizer se o Roberto Campos, que era embaixador, se ele é embaixador do Brasil nos Estados Unidos ou embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né? Então, qual interesse ele está perseguindo? Foi um processo bem complicado que ele realizou ali, né, depois de 64. Mas sim, teve todo um debate entre
liberais e desenvolvimentistas, tem a polêmica, né? Simonsen Goudin, né? Que Eugênio Goudin defendia a vocação agrícola do Brasil, a controvérsia sobre o planejamento, ele defendia que o Brasil não deveria planejar nada, deveria seguir sendo uma grande fazenda produtora de café e outros gêneros, e enquanto outros autores, especial Simonsen, ele trazia a necessidade de planejar o processo de desenvolvimento, né? E nesse debate sobre a criação das estruturas industriais do Brasil que o BNDES vai nascer, na verdade, sobre da vitória do pensamento industrialista, né? Isso. E o BNDES, a partir do momento que ele é criado, quais são os momentos de risco que ele enfrenta, além da Lava Jato agora? Alguns, na verdade. Esse momento pós-64, a gente tem o BNDES, então, foi criado em 52, né, porque a gente acaba pulando algumas partes. Ele foi criado em 52 e ele ganhou a sua expressão máxima em termos de realização de um processo tanto de planejamento quanto de financiamento. O BNDES foi sempre agregado ao planejamento do desenvolvimento. Um banco que tinha um norte. Qual era o norte do banco? O planejamento econômico feito por órgãos técnicos que, inclusive, estavam dentro do banco, né? Então, o governo, quando ele teve, ao longo da história, planos de desenvolvimento, o BNDES foi colocado como o ator principal na execução desse plano e no financiamento desse plano, né? Então, isso teve a maior expressão democrática, né, no plano de metas. Então, o planejamento do desenvolvimento. Com o plano de metas, a gente tem um processo de incorporação de PIB industrial, né? A Petrobras ganhou uma expressão que não existia, né? Aumentou muito a produção, transporte, tanto rodoviário quanto ferroviário, né? Produção de tratores, de máquinas, enfim, todo um impulso decisivo para a industrialização, crescimento econômico de 8% em média ao ano, né? Que coisa, hein? E o banco teve um momento estelar aí de atuação nesse momento. Inclusive, ele foi ligado, o presidente do BNDES participava do chamado Conselho do Desenvolvimento, ligado ao presidente Juscelino Kubitschek, que acompanhava muito de perto o financiamento dos projetos. Pelos relatórios, todos os relatórios e pelos relatórios do banco, você vê como tinha um acompanhamento par e passo dos técnicos do banco em relação ao cumprimento das metas do plano de metas. E aí, depois do plano de metas, o que acontece? O desequilíbrio político, né, que o Jango enfrentou, né, Jânio e depois o Jango, levou a uma inação. Na verdade, o plano trienal foi feito pelo Celso Furtado para lidar com os problemas de inflação e prosseguir o processo de industrialização que o plano de metas impulsionou. Ele não deu certo por conta da instabilidade política e 64 veio. Em 64, inclusive, Juscelino Kubitschek já era candidato à presidência novamente. E favorito. Favorito. Os americanos registram nas suas cartas das embaixadas e ao Estado americano que ele era o favorito, né? E ele já era candidato referendado pelo PSD. Ele estava costurando um apoio do PTB para essa dobradinha com o PTB novamente, e o plano chamava-se Plano da Agricultura. Eu conversei com... Eu peguei um depoimento tempos atrás daquele... o senhor que desenhou o plano para o Juscelino, que depois criou o Vale Leite com o Sarney. Era um cara muito interessante aí. Um dos que participou dessa elaboração foi o Aníbal Teixeira. Aníbal Teixeira, foi ele. Aníbal Teixeira, né? Foi. Então, ele foi um dos que escreveu sobre isso, ele tem um livro sobre isso também. Mas eu acabei conversando com o coronel Afonso Eliodoro, que era o assessor do presidente desde cedo, né? Desde de Minas, quando o Juscelino era governador de Minas, ele continuou até o final. Até o Juscelino morrer, ele era assessor do JK. E aí, esse plano, inclusive, eu coloquei como anexo do livro, porque ele previa todas as reformas de base. As estruturas do Estado brasileiro precisava mudar. Como? Precisava de um sistema financeiro adequado para que os bancos concedessem crédito com risco menor, né, com juros menores, na verdade, a longo prazo, bancos privados também, a grande debilidade do nosso sistema financeiro. Uma reforma tributária, que a nossa carga tributária é regressiva, né? Ela incide, as pessoas que mais pagam imposto são as pessoas com mais baixa renda, os mais pobres, e isso precisava mudar.
A reforma universitária, a gente tinha a reforma agrária na previsão do plano JK, né, distribuir terra, inclusive terras públicas, para que o produtor rural conseguisse garantir o seu preço, conseguisse produzir alimentos e ampliar a produção, inclusive a exportação de bens agrícolas, de produtos agrícolas. Isso tudo estava organizado sob um regime democrático, né? Então tinha lá o compromisso com a democracia, que é o nome do programa. Só que, bom, garantido, ele estava já como candidato referendado pela convenção do PSD em dezembro de 63. Então, o golpe, ele não foi só um golpe contra o Jango ou contra o Plano Trienal. Eu tenho fundamentada certeza de que foi um golpe contra esse outro projeto, que era um projeto de transformação do Brasil no sentido do desenvolvimento planejado com democracia, né? E isso foi ceifado aí em 64, e essas reformas foram feitas pelos militares a partir do Plano de Ação Econômica do governo de 64 a 67, foram feitas de cima para baixo, de forma autoritária, e foram feitas de maneira a desvirtuar esse planejamento de desenvolvimento, né? Então, você tem uma concentração de renda promovida pela reforma do sistema financeiro, por exemplo. Sem reforma agrária. Sem reforma agrária, Código Tributário Nacional, até hoje, de 67. Então, a estrutura administrativa do Estado também é organizada até hoje pelo Decreto-Lei 200, de 67. Né? Os atos institucionais que outorgaram as constituições de 67 e 69. Toda essa estrutura foi feita, remodelada, então, pelos militares, só que não para desenvolver no sentido de distribuir renda e transformar o Brasil em um país com autonomia tecnológica, com soberania econômica. Foi um projeto para privilegiar o capital privado, bastante, inclusive o capital privado internacional. Então, as multinacionais tiveram muito mais liberdade para... A lei de remessa de lucros foi revogada, né? Foi alterada para liberar a exportação, a remessa de lucros para o exterior, enfim, uma série de facilidades que o capital internacional teve para entrar na nossa industrialização. Léa, mas mesmo a CEPAL, ela não era uma política social no sentido amplo, era explorar o custo da mão de obra aqui para tentar industrializar e, como decorrência, você ter mais à frente desenvolvimento e melhor condição de vida, né? Mas o foco era a indústria em si, né? Não havia essa visão mais ampla social, né? Olha, na verdade, o que houve, inicialmente, o Prebisch foi o teórico do sistema centro-periferia. Raul Prebisch, fundador da CEPAL, foi o que diagnosticou o sistema centro-periferia e que é um sistema em que os países que foram colônias se especializaram em exportar bens agrícolas, produtos agrícolas e recursos minerais. E isso levava a uma remessa constante de excedente para o centro, porque a gente acaba importando bens industrializados. Então, a solução proposta pelo Prebisch era industrializar o país, né? O único jeito de eliminar essa dependência. Mas outros autores, e aí eu cito em especial o Celso Furtado, mas tem outros, eles vão falar da questão social como um processo sem o qual não acontece o desenvolvimento. Então, a redistribuição da renda de maneira estrutural por meio de melhores salários, por meio de condições de vida no sentido de reorganização tanto da tributação quanto de serviços básicos, né, emprego, condições de fornecimento de alimentos, por exemplo, são elementos fundamentais de uma política de desenvolvimento que o Furtado vai agregar já nos anos 50. Né? Em 62 ele escreve Desenvolvimento e Subdesenvolvimento e esse tema já está lá. Então, a CEPAL, ela teve, sim, essa preocupação. E teve outro, né, processo importante. O Furtado criou o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Sim. E toda a política de planejamento e a criação da SUDENE foi feita sobre essa reflexão sobre a distribuição dos efeitos do desenvolvimento regional, né? Como que o Nordeste poderia parar de fazer açude para combater a seca e passar a dar emprego para as pessoas terem a dignidade do trabalho, condições de vida digna. Então, você tem um processo importante aí. Léa, daí tem uma discussão muito penosa aí, que é o seguinte, até outro dia eu coloquei no GGN, você tem 3 momentos de desenvolvimentismo no país. 2 sob regime militar, estado de exceção,
e apenas um interregno Juscelino sobre um Estado democrático, mas sujeito, sem o Marechal Lott lá, o Juscelino teria caído antes de colocar em prática aí os seus programas. Esse atraso institucional brasileiro, essa questão, essa dificuldade de mexer com privilégios, você vê futuro ainda para projetos de desenvolvimento em ambiente democrático no Brasil? Olha, eu acho que o único. Vou ser mais ousada, né? Eu vou falar o que eu acho, depois eu vou explicar. Eu acho que o único país no mundo que é capaz de fazer um processo de desenvolvimento soberano, com democratização dos recursos econômicos e políticos, é o Brasil. Por quê? Porque a única experiência histórica de desenvolvimento estrutural com democracia foi o plano de metas, né? Então, assim, é uma expressão... A gente acaba esquecendo, eu falo isso para os meus alunos, a gente acaba esquecendo que eu não chamaria o plano de metas de interregno, pelo contrário, eu chamaria isso de uma experiência a ser estudada a fundo, porque o Juscelino, ele se utilizou das estruturas deixadas por Vargas, e o interessante, a gente pegar a minúcia da história, o único governador brasileiro que foi no enterro do Getúlio foi Juscelino. E ele honrou esse passado, construiu sobre essas estruturas, tanto o BNDES quanto a Petrobras, a Rede Ferroviária Nacional, por exemplo, que foi criada no JK, mas já existia um projeto anteriormente. Toda essa estrutura do Estado brasileiro foi utilizada pelo JK para promover o plano de metas, que foi, de fato, uma experiência exitosa de associação entre planejamento e desenvolvimento democrático, né? Até por isso, eu acho que a resistência ampliou. Em 54, quando Getúlio se suicidou, a pressão e o golpe, eles já estavam ali, né? As origens do golpe, né? A pressão americana junto com insurreição, estratégias militares para impedir o projeto do Vargas, que era um projeto nacionalista. O Juscelino foi a ampliação desse projeto, aprofundamento da realização desse projeto, e, portanto, a reação foi maior, né? E ele teria um terceiro capítulo aí, que é o Plano JK da Agricultura, em 65. Aí, então, os americanos falaram, nossa, se acontecer de fato a realização, a execução desse plano da agricultura, se o Brasil virar uma potência industrial, uma potência agrícola, planejada, melhorando a condição de vida do campo, com reforma agrária, acabar com a fome das pessoas, que era a miséria e a fome, era o que transformava a convulsão social, trazia o problema, né, o conflito no Brasil. Os americanos falaram, bom, aí a gente vai perder o controle do nosso quintal, né? Então a gente precisa interromper esse processo. E aí os militares se associaram a isso também. É importante lembrar que o Juscelino enfrentou duas revoltas importantes, Jacareacanga e Aragarças, logo no começo do governo. O Marechal Lott foi importante, mas tem uma parte das Forças Armadas que é nacionalista, foi nacionalista e defendeu o governo, né? E então, assim, por essa experiência, eu entendo que a gente é capaz de construir isso. É óbvio que tem um nó aí, e eu acho que depois do regime militar, a nossa redemocratização ela não foi levada às últimas consequências. A gente não resolveu esse problema até hoje, né? Essa dualidade de poderes no governo e nas estruturas do Estado continua. Mas é esse o nosso problema a resolver para que o Brasil consiga planejar o desenvolvimento e fazer isso de maneira democrática. Eu acho que a gente tem condições. Mas se você pegasse lá atrás, você tinha no meio empresarial figuras aí que nem o Roberto Simons, você tinha no meio militar lá o Estilac Leal, o Horta Barbosa, aquele pessoal com o cunho de soberania, industrialização, e você tinha um Pelé, que era o Juscelino, a gente tinha outro aqui, que era o Lula. Hoje a gente não vê as Forças Armadas com nenhum sentido aí de poder, de soberania nacional. O meio político está preso aí com esse desmonte que ocorreu. O Judiciário, principalmente o Ministério Público, criminalizando toda a forma de apoio a políticas industriais. Como é que você acha que pode ser a ressurreição aí? Olha, eu acho que tem que haver uma preservação das estruturas que a gente ainda tem, né? E é importante lembrar que o que a gente ainda tem, o que o Estado brasileiro ainda tem,
de tecnologia mais complexa, que é, no caso da Petrobras, né? A tecnologia tanto não só de refino, mas de extração de petróleo em águas profundas, ainda é brasileira, ainda é nacional, né? A gente tem um setor aeronáutico importante, apesar de que a parte comercial já foi vendida, foi privatizada e agora é a Boeing que controla, os americanos. Nos setores de defesa a gente ainda tem isso, essa inteligência. A Embrapa, por exemplo, é uma empresa muito importante para tecnologia agrícola. E a gente tem outros núcleos. O BNDES tem um corpo técnico muito bem formado, muito idôneo, né? Apesar de que há vários ataques que são ideológicos aos técnicos do banco, é muito importante preservar essa inteligência que foi construída ao longo de décadas de desenvolvimento, né? Com patrimônio público. Isso é o primeiro passo. Acho que defender, criar um pouco a consciência de que isso foi um esforço que custou ao povo brasileiro, custou ao patrimônio nacional, que é patrimônio nacional, né? Então o meu livro vai muito nesse sentido de recuperar as origens históricas para justamente visualizar o quão importante foi construir e manter essas estruturas. E, em segundo lugar, a gente precisa de um projeto político, né? Então a ideia de projeto nacional ela precisa ser retomada para que a gente seja capaz de saber para onde a gente vai, para que o Brasil seja capaz de saber para onde quer ir no futuro, aonde quer estar daqui a 10, 15, 20 anos. E isso, a olhada para o passado é só para entender que o projeto nacional é importante, né? Sem esse projeto nacional que unifique minimamente, nunca vai deixar de ter conflito. O trabalhador quer aumentar o seu salário e melhores condições de vida. Ainda bem. E empresário quer aumentar o seu lucro. Ok. Qual é a síntese que a gente vai encontrar em torno do Brasil andando para frente? Não pode ser um capitalismo anarco-selvagem, né? Anárquico-selvagem, cada um por si e Deus por todos, porque isso nem capitalismo é. Tem que ser algum projeto que contemple, né, trabalho digno, a geração de tecnologia nacional. Os nossos pesquisadores das universidades, os melhores pesquisadores, as melhores cabeças, não podem ser drenadas pelo exterior para fazerem pesquisa e chegarem a novas tecnologias que serão apropriadas e patentes feitas no exterior. A gente está investindo nesse potencial e a gente não pode mandar isso para fora. A gente tem que trazer isso para o setor produtivo nacional, certo? O BNDES tem que criar as empresas ou viabilizar as empresas que incorporem essa capacidade criativa brasileira e amplificar também o número de pessoas que acessam esse conhecimento por meio da educação, da proteção das universidades. E aí, isso demanda a capacidade política tanto de planejar quanto de integrar esses setores. Enquanto não houver a preocupação com a sociedade brasileira em geral e não só com a manutenção de privilégios, a gente não vai conseguir ver o Brasil não vai conseguir se enxergar, ser representado por esse projeto, né? E aí eu acho que tem uma série de falhas que nos últimos anos aconteceram e levaram a uma dificuldade política, né? Então, na década de 2000, a gente teve um processo que foi de reativação do Estado para atuar na economia, mas do ponto de vista de um projeto político de desenvolvimento de longo prazo, não houve coerência entre um discurso e uma prática, né? Então, as privatizações, elas não pararam, elas prosseguiram. A política econômica continuou a ser a política dos anos 90, de privatização do patrimônio público, e a política de juros altos, que inviabiliza a destinação do crédito e do investimento para o setor produtivo. Então, existe uma necessidade de um projeto político mais amplo, comprometido com o Brasil, com a soberania nacional e com a democracia. Isso eu não tenho dúvida, né? Lé, muito obrigado, então, por sua entrevista aí. Sucesso no lançamento. E muito bom levantar essas teses agora, porque o pessoal acha que com essa maluquice de Bolsonaro não adianta levantar as teses. São as teses que vão criar a nova utopia para afastar esses fantasmas medievais aí do país. É só recuperando a nossa grandeza, a nossa história, que a gente consegue a inspiração, né, para reconstruir o nosso país.
É isso aí. Obrigada, viu, Nassif? Muito obrigada. Obrigado a você.